todos. Nesta manhã nos encontramos na igreja do Santa Adélia, a DSM Jardim Santa Adélia, para juntos executarmos a lição de número 8 da Escola Bíblica Dominical. Nesse momento eu quero fazer uma oração para darmos início ao trabalho desta manhã. Deus fiel e justo, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado essa oportunidade para nós estarmos na Tua casa, para que nós possamos estar nos despertando, Senhor, porque a Tua obra não tem parado. Obrigado, Senhor, por esta igreja, obrigado, Senhor, pelo campo de São Mateus, obrigado, Senhor, por esse ao qual nós estamos aprendendo, Senhor, sobre o livro de Salmos. Que o Senhor possa ser, ó Deus, com todos aqueles que têm, Senhor, voltado a sua vida e a Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque esta igreja, Senhor, está em Tuas mãos, Senhor. Nesses momentos, Senhor, ao qual nós passaremos juntos, que o Senhor possa, através do Teu Espírito Santo, estar nos conduzindo para que nós possamos fazer a diferença em nome de Jesus. Irmãos, a lição desta manhã é a lição de número 8, que tem como título Apresentando ao Senhor Nossos Questionamentos. O texto áureo diz assim: mas para mim, bom é aproximar-me de Deus, pus a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as Tuas obras. Salmo 73, versículo 28. A verdade aplicada é como filho de Deus, podemos apresentar a nosso Pai nossos temores e nossas angústias e incerteza. Os objetivos da lição é apresentar o conflito existencial de Asaf, ensinar como vencer sentimentos na inveja, explicar a importância de clamar em meio à angústia. O texto de referência desta manhã se encontra no Salmo 73, 1. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Também temos o Salmo 77, 3, 4 e 7, 11 e 16. Lembra-me, Deus, e me perturbei, queixava-me o meu espírito desfalecia. Sustentastes os meus olhos vigilantes. Estou tão perturbado que não posso falar. Senhor, para sempre e não tornará a ser favorável. Lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor. Certamente que me lembrarei as Tuas maravilhas da antiguidade. As águas que viram, ó Deus, as águas que viram e tremeram, os abismos também se abalaram. Amém. Eu quero louvar a Deus também com o número 3 da nossa harpa cristã. Plena paz e santo gozo tenho em Ti, ó meu Jesus, pois eu criei em Tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Ó, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois Sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei, entoando aleluias ao meu Rei. Ó, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como louvam, eu também louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Glória a Deus.
Nesta lição também, nós temos um motivo de oração que está pedindo para que nós orar para que Deus fortaleça os cansados e cure as feridas da alma. Eu vou pedir para o pastor Jean fazer essa oração nesta manhã. Glória a Deus. Glória a Jesus. Pai do Senhor, meus irmãos, vamos fazer essa oração. Está aqui, né, no nosso tema aqui. Ore, fortaleça os cansados e cure as feridas da alma. Oremos. Deus e Pai, aqui estamos nesta manhã, Senhor, na tua casa. Primeiramente, Senhor Deus, para te servir e te adorar. Queremos apresentar, Senhor Deus, a todos esses que estão com essas feridas na alma, Senhor. As pessoas que estão sofrendo, ó Deus maravilhoso, aqueles que estão em estado, Senhor Jesus, até mesmo de depressão, que estão sofrendo, Senhor Deus, com o sistema, Senhor Deus, desse mundo, com as coisas que estão acontecendo diariamente. Pai, com a preocupação, Deus maravilhoso, que o Senhor venha curar os corações, que o Senhor venha curar a alma, Senhor Deus, do teu povo. Senhor Deus, dá força para a humanidade, dá força para aqueles que necessitam da tua misericórdia. Socorre o teu povo, manifesta o teu amor e o teu poder, o teu carinho, o teu cuidado para com os teus servos. Assim nós te pedimos nessa manhã, que seja repreendido todo o mal, em nome de Jesus Cristo. Amém. A igreja do nosso presbítero Paulinho, vem, está sentado aqui. Glória a Deus. Eu quero compartilhar com os irmãos nesta lição, que é uma bênção, porque são títulos apresentados nesses salmos, qual é do ser humano. Os salmos ensinam a gente a ser, que a gente é normal, que a gente é as nossas lutas dos nossos dia a dia. E nesse salmo aqui de Asaf, a gente vai aprender mais um pouco como as nossas angústias, as nossas frustrações, e muitas das vezes nós ficamos fechados, e com essa lição nós podemos quebrar muitos paradigmas que estão dentro de nós e que muitas vezes nós enfrentamos e nos sentimos até desconfortáveis em fazer esse comentário. Mas nesta lição a gente vai entender que nós somos todos normais, somos humanos e passamos por frustrações, angústias e aflições. E Ele vai nos ensinar como sairmos dessa situação. A introdução diz assim: os Salmos 73 e 77 muito contribuem para as nossas reflexões e orações em momentos difíceis durante a caminhada cristã. Também nos revela que a bondade e a misericórdia do Senhor sempre permanece com os seus em todo o tempo. Então a gente já vai começar dizendo que no tópico 1, o conflito existencial de Asaf. O Salmo 73 registra pensamentos e questionamentos presentes na mente humana ao longo da sua existência, passando por Jó e Jeremias, chegando aos nossos dias como a prosperidade dos ímpios e o desafio de prosseguir vivendo segundo os valores cristãos em santidade. Nesse tópico eu coloquei o seguinte comentário: no conflito de Asaf é quando a pessoa tira os olhos da vida eterna e olha para a temporária. A vida temporária é como o peixe e o rio. O mundo é temporário. Então, a vida temporária e o mundo juntos se completam e facilitam a vida um do outro. Mas a vida eterna é como um peixe fora do rio. Você está no lugar errado.
como a Bíblia diz, peregrinos em terra estranha. A nossa pátria está nos céus, cordeiros ao meio de lobos. O mundo jaz no maligno, luz do mundo, e por consequência revelando os pecados daqueles que não querem ser iluminados. Portanto, referente aos ímpios, a soberba lhes cinge o pescoço como um colar, vestem-se de violência como de um adorno, zombam e falam com malícia na sua arrogância e ameaçam com opressão. O mundo não está assim hoje? Querem calar as vozes. As pessoas estão perdendo o direito de falar e de pensar. Os profissionais em geral não podem mais expor suas maneiras próprias de pensar. Correm o risco de perderem seus certificados, se, por exemplo, usarem a Bíblia como regra de fé nos aconselhamentos. A Bíblia é luz no mundo, mas os pecadores, muitos deles, não querem ter seus pecados iluminados. Preferem enganar a si próprios dizendo: a Bíblia é uma piada, quem crê nela é desinformado, ela não deve ser levada a sério. Os ímpios querem tirar a palavra pecado da face da terra. Eles querem que tudo seja liberado e que nada seja pecado. O Salmo 73, 6, 8, Asaf diz assim: portanto, como disse, Asaf o pescoço, como um colar, vestem-se de violências, como de um adorno, zombam e falam malícia, na sua arrogância ameaçam com opressão. Isso tudo, irmãos, é uma realidade que a gente tem visto hoje, que a gente tem sentido na pele, porque muitos estão querendo tirar a palavra pecado, e muitas das vezes a gente tem visto, antigamente a gente falava mocinho e bandido. Hoje já não se diz mais que é o bandido, diz que ele é contra o sistema. Então, muitas das vezes, nós precisamos de estar atentos, porque estamos num mundo onde tem se mudado o certo pelo errado, e querendo que o errado seja o certo. Então nós precisamos de entender que bandido vai ser sempre bandido, e nós não vamos ficar enfocados de que bandido é somente um vilão. O tópico 2 da revista A Bondade de Deus diz assim, 1:1. A primeira reflexão realizada pelo salmista consiste na bondade de Deus para com Israel e os ímpios de coração. Ele inicia e finaliza o salmo com declarações de fé. Em sua mente passaram muitos pensamentos e questionamentos, mas verdadeiramente bom é Deus. O apóstolo Pedro exortou seus destinatários que tiveram a experiência que o Senhor é benigno, então deveriam prosseguir em um contínuo crescimento espiritual. A maior demonstração da bondade de Deus foi enviar ao mundo seu Filho Jesus Cristo para nos salvar. Porém, sua bondade também se manifesta em outras ações, até para que os ingratos e maus, ainda assim é possível uma pessoa desprezar a riqueza da bondade de Deus. Eu coloquei um comentário que diz assim: com efeito, o tema do Salmo Asaf inicia com a declaração que quer defender neste hino: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os limpos de coração. Asaf queria afirmar que quem serve a Deus será protegido e abençoado. Os fiéis em Israel contariam com a bondade de Deus, mas Asaf enfrentou um conflito interno, porque sua fé em Deus parecia contradizer com a sua experiência na prática.
Daí vem a transição no verso seguinte: quanto a mim, a dificuldade da experiência, quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Quando ele começou a tratar desse assunto, Asaf mostrou uma tendência de nas mesmas doutrinas falsas que dominam os púlpitos de muitas igrejas hoje em dia, principalmente a doutrina da prosperidade. Ele imaginava que os fiéis devem prosperar e que os rebeldes devem sofrer. Acreditava que se dedicasse a Deus, quem se dedicasse a Deus deveria parar de sofrer e alcançar seus objetivos de saúde e prosperidade. Mas sua fé nessa doutrina falsa levou Asaf a uma dificuldade ao observar a realidade. Nem sempre os fiéis prosperam, e muitos ímpios vivem muito bem. Asaf começou a duvidar do próprio Senhor e confessa que quase abandonou a sua fé. Irmãos, a gente quando vê Asaf falando, a gente passa a entender de muitas aflições de muitos irmãos que caíram e se entregaram a essa doutrina da prosperidade, teologia da prosperidade. E muitos se frustraram. E muitos não conseguiram voltar. Mas pela misericórdia de Deus, a gente tem visto que Asaf voltou seus olhos ao Senhor e ele conseguiu ver que aquele que segue ao Senhor tem a eternidade garantida com ele, mas aquele que desvia os seus caminhos e não consegue voltar, pode ter a sua vida frustrada e sugada pelo diabo. Amém? Vamos em frente. O 2. Resistindo à tentação. Após refletir sobre a bondade de Deus, o salmista analisa sua conduta e expressa: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Sua fé por um momento abalou-se, quase cedeu aos encantos da tentação. Esquecendo-se da bondade de Deus, é como se os desvaneios do coração e da mente tivessem provocado um abalo na confiança do salmista e na certeza acerca da bondade de Deus. É necessário guardar nossos corações e mente. Propostas são apresentadas todos os dias, com a única finalidade de desviar o ser humano do caminho do Senhor e induzi-lo ao pecado. Adão e Eva sucumbiram diante da tentação da serpente, mas Cristo resistiu à tentação promovida pelo diabo. No meu comentário eu coloquei que Asaf aprendeu o que nós precisamos aprender. A noção de recompensas imediata e de prosperidade garantida nesta vida para os servos de Deus é um perverso engano ensinado por falsos mestres que procuram seu próprio lucro. Mas a injustiça nessa vida não nega a justiça divina. Deus está vendo e vai julgar tudo e a todos. Achamos uma afirmação quase igual da época escrita por Davi no Salmo 9, do 7 ao 8. Mas aqui em 2 Coríntios 5,10 diz assim: porque importa que todos nós comparecemos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Ou seja, não se engane, não se iluda com as coisas desta vida, porque nós iremos ser julgados naquele grande dia. Em Hebreus 2, 17 e 18, diz assim:
Por isso, semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Aquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Ou seja, nós temos que ter convicção que Jesus veio, ele passou, ele padeceu tentações, mas ele morreu para que nós não precisássemos ficar à mercê do maligno, mas servir a ele atentamente, porque é ele que é o nosso Salvador. Amém? O 1:3 é um dos títulos que a gente menos fala, mas é o que a gente mais se percebe na face da terra: a inveja. O salmista declara que foi tomado por inveja ao ver a prosperidade dos ímpios. Ao analisar as circunstâncias que estavam diante dos seus olhos, sua fé foi abalada. Asaf olhou para os locamentos externos, as riquezas e a saúde dos ímpios. Olhou para o fato dos ímpios não sofrerem em sua morte, de eles esboçarem uma aparente alegria, e deixou seu coração ser tomado pela inveja. Esse terrível sentimento está presente no cotidiano da igreja desde a antiguidade. Na igreja de Coríntios haviam sérios problemas, mas decorrentes da inveja. A inveja pode levar à prática de diversas atrocidades. Eu quero ler também na revista do professor que diz assim, segundo o comentário bíblico, Matthew Henry: um espírito de cura, constituído de amor e mansidão, de uma disposição sincera, amistosa e alegre, é a vida da carne, e contribui para uma boa constituição do corpo. Um espírito irritadiço, invejoso, descontente, é a sua própria punição. Ele consome a carne, alimentando-se do ânimo animal. Empalidece a aparência, e ao apodrecimento dos ossos. É preciso ter cuidado com o que a ira pode causar. Eu ainda aqui coloquei no meu comentário que o motivo de inveja se deu quanto da percepção de Asaf. A vida do ímpio é perfeita, ele prospera, não adoece, maquina o mal e não é punido, e sofre muito pouco. Certamente ele estava observando a vida de algum de seus vizinhos ou amigos com boas condições financeiras, pois a realidade de um ímpio pobre não parece com a que há descrita no Salmo 73. Após essa observação, Asaf conclui que é inútil servir a Deus. Ele está refletindo no conflito da carne e do espírito que há dentro de nós, sobretudo a fragilidade da nossa humanidade e a limitação dos nossos entendimentos. Não é algo isolado. Qualquer um de nós pode enfrentar esse sentimento. Contudo, o que mais me encanta é a importância do templo na vida do crente, a casa de Deus em nossas vidas e a atuação do Espírito Santo. Muitos desprezam a casa de Deus, mas é aqui, na maioria das vezes, que ouvimos a sua voz. Somos agraciados com a presença do Senhor e com os milagres. É na casa de Deus que recebemos a instrução, participamos da Santa Ceia do Senhor, apresentamos nossos filhos, entregamos nossos dízimos e oferta. É aqui que servimos aos irmãos e temos com os outros. E foi no templo que Deus falou com Asaf e o livrou da queda fatal. Peço que o Senhor nos ensine e ajude, assim como fez com seu servo Asaf, que nos coloque palavras brandas em nossa boca,
que acalmem o nosso coração, para que na adversidade desse Covid-19 nós possamos permanecer firmes e fiéis a Deus, porque Ele é bom. Em 1 Coríntios 3:3 está escrito assim: porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens. Nós precisamos de andar no Espírito de Deus. Nós precisamos de ter o discernimento da palavra de Deus. Por isso é bom que nós possamos estar lendo a sua palavra, nós possamos estar lendo os bons livros, nós precisamos de estar meditando em Deus, para que nós possamos ter o crescimento necessário, para que na hora oportuna nós podamos tomar as decisões corretas e saber que Deus vela pela nossa vida. Amém? Vamos para o tópico de número 2, vencendo o sentimento de inveja. Ao presenciar a prosperidade dos ímpios, Asaf questiona o valor da santidade e da purificação. Esse mesmo questionamento é apresentado por muitos cristãos na atualidade. Uns questionam o valor da santificação, outros querem usá-los como moeda de troca, exigem que Deus os abençoe em decorrência de determinado padrão de conduta ou prática de alguns sacrifícios. Asaf, percebendo a gravidade da sua conduta, enfrentou a inveja a fim de suplantá-la. Eu coloquei no meu comentário nesse tópico que veja a situação do salmista. Sentia dores na alma, a alma estava amargurada, o semblante sofrido. Tudo isso porque o ímpio parecia ter uma vida melhor que a dele. Olhou para o lado, para o vizinho próspero e deixou de olhar o que Deus estava fazendo em sua vida. Esqueceu que o melhor da vida não era o que possuía, mas o que tinha dentro dele. Há muitos que se abalam pelo mesmo motivo. Você olha para o crente e só vê tristeza. Parece que para ele Jesus não ressuscitou. Não, irmão, continua no túmulo. Até hoje, o coração azedou. Ficou tão perturbado que seus pensamentos o faziam acreditar que a vida era ruim. Quem pensa como Asaf, acredita que a vida é ruim, a família é ruim, o emprego é ruim, o cônjuge é ruim. Ele diz: ninguém me vê, ninguém me dá oportunidade, ninguém olha para mim, ninguém me enxerga. Murmura dizendo: Deus não me abre a porta, Deus não me abençoa. Ele é totalmente insatisfeito. Asaf ficou como quem não me abençoa. Ele é totalmente insatisfeito. Asaf ficou com quem não raciocina direito, como quem não sabia o que realmente estava falando. Todavia, estou de contínuo contigo. Deus não o havia abandonado. Asaf é que, devido à sua cegueira espiritual, já que não percebia mais a presença de Deus, Deus é a minha porção. Asaf era da tribo de Levi, e bem sabia que a tribo de Levi não recebeu terra como herança para trabalhar, porque a sua maior herança é o próprio Senhor, Deus de Israel. Irmãos, muitas das vezes nós precisamos de entender que a nossa recompensa não é na terra, não é nesta vida, mas a nossa recompensa é de passarmos a eternidade com Jesus nos céus. É essa a nossa recompensa. Em Romanos 8, 38 e 39 diz: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade,
nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Precisamos de crer, precisamos de continuar com esta fé imaculada de que nós servimos a um Deus que tudo pode, a um Deus que tem providência para a minha e para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. O 2:1 diz assim: entrou no santuário. O salmista estava perturbado até que entrou no santuário. Então ocorre uma mudança de postura ao entrar no lugar de adoração. Nesse momento deixa de focar os seus olhos na suposta prosperidade dos ímpios e foca os seus olhos em Deus. As observações anteriores do salmista lembram a postura dos que esperam de Deus somente benefícios materiais, riquezas e favores desse mundo como resultado de procurar agradá-lo. Após a entrada no santuário, percebeu que o relacionamento com Deus vai muito além. Aprendemos aqui que Deus não deve ser tratado como um objeto, um amuleto ou serviçal, mas sim como aquele que deve ser adorado. Deus está a serviço do homem, Deus é Deus. Ele não está a serviço do homem, Deus é Deus, Ele é o eu sou. Eu coloquei nesse comentário que Asaf estava sob modo perturbado, parecia que tudo ia acabar. 4.000 homens sob o seu comando, jovens iniciando na fé e na música, e ele ali quase jogando tudo para o ar, quase se tornando uma pedra de tropeço para o reino de Deus. Mas Asaf viu a luz brilhar em sua vida quando entrou no santuário de Deus e viu qual era o fim dos ímpios. Quando tentei compreender isso, fiquei sob modo perturbado, até que entrei no santuário de Deus. Então entendi o fim dele. Salmo 16, 73, 16 e 17. Saiba que na igreja encontramos solução para a crise. Na igreja ouvimos Deus nos aconselhar através do louvor, da pregação. Na igreja enxergamos e sentimos o quanto é compensável servir ao Senhor. Na igreja a palavra de Deus é aberta e os demônios que nos acusam de dia e de noite vão embora. Na igreja enxergamos os irmãos que precisam de nós, da nossa presença, da nossa fidelidade. Na igreja enxergamos o quanto não estamos só. Na igreja os nossos olhos se abrem. É na igreja Deus vê aquele soldado que, apesar de estar cansado, ferido, machucado, ainda permaneceu ali fiel. Não deixou de buscar ao Senhor, mesmo não o entendendo. Não vendeu os seus valores tão facilmente barato. Se você não desistir de Deus, continuar adorando no lugar de adoração, Ele também não desistirá de você. Nos momentos de dificuldade, principalmente, é preciso ficar no meio dos irmãos, e é obrigação de quem é irmão proteger o filho que está passando pela crise. Quem está em crise não pode jamais se afastar da igreja, no meio dos irmãos e das autoridades que estão ali para juntar, para orar e jamais espalhar. Eu vou citar um exemplo. Na África, os leões é que caçam, e as estratégias delas, em primeiro lugar, é analisar o ponto fraco das presas. E um dos pontos fracos é que os animais lá, alguns deles se descuidam e se afastam do meio do rebanho. Daí o resultado é que, isolados do bando, se tornam alvo fácil dos predadores. Assim também acontece com o ser humano. Quando ele se afasta da igreja, vira alvo fácil do mal. Então é importante não sair da igreja em momentos de crise, nem em qualquer outro momento. Amadureça na fé, continue a sua luta,
porque você vai ter experiência para contar. Em Mateus 5, 45 e 46, diz assim: porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amares os que vos amam, que galardão tens? Não fazem os publicanos também isso? Ou seja, se nós quisermos só nos aproveitar das situações boas, só nos encostar em quem a gente ama, em quem não tem problema, isso não é sentimento de cristão. Sentimento de cristão é você estar em todo momento, na hora da angústia, na hora da aflição, na hora da luta, da sua família, do seu irmão, você sabe para quem pedir e você sabe que tem um Deus que está velando por nós. Então nós temos um sustento. Por isso nós precisamos de estar firmes em Deus, espiritualmente amadurecidos, para que nós possamos resistir às tentações. Amém? 2:2. Permitiu ser restaurados por Deus. O santuário reconheceu que precisava de um conserto com o Senhor. O salmista estava passando por uma crise de fé muito forte, a ponto de questionar sobre a necessidade de manter uma vida de santificação. Assim era preciso reavivar a fé, era preciso renovar a aliança, tal qual Asaf, em muitos momentos da nossa vida, precisamos ser restaurados pelo Senhor. As lutas pelas quais passamos, as frustrações que temos, podem nos levar à descrença, à desesperança. Vários homens de Deus precisam passar pelo caminho da restauração, seja porque pecaram, a exemplo de Davi, seja porque ao enfrentar os desafios experimentaram fraqueza e desânimo como Elias. Eu coloquei no meu comentário que veja que Asaf, de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantar-se os poderes nas mãos dos maus, Asaf chegou a desanimar da virtude, e esse desânimo levou a uma terrível crise existencial. Quase resvalaram os seus pés em direção ao abismo da incredulidade. Pouco faltou para que ele rompesse com a ideia de um Deus sábio, bom e justo e jogasse fora a rica tradição religiosa até então acumulada. Esteve bem perto de uma violenta mudança de pensamentos e de comportamento. Quase trocou os oráculos de Deus pelo horóscopo. Quase trocou o templo do Senhor por um terreno de macumba. Quase mandou tudo para o inferno, inclusive sua alma. Seu problema é que ele passou a ter inveja dos pecadores. Ele dizia: eu também sou como eles, sujeito aos mesmos sentimentos e paixões. Por uma questão de princípios e pelo amor do Senhor, eu abortava na fonte dos desejos pecaminosos. Quantas vezes desejei vingar-me? Quantas vezes fui açoitado pela ira? Quantas vezes quis projetar-me? Quantas vezes fui assaltado pelo egoísmo? Quantas vezes a falta de recanto da mulher alheia me atiçou a lasciva? Quantas vezes senti desânimo e preguiça? Mas o amor de Deus falou mais alto. Meu coração guardei puro, resisti aos maus desígnios. Entenda que uma pessoa só pode ser transformada apenas quando recebe um novo entendimento. Enquanto permanecer os velhos conceitos e paradigmas em seu interior, o exterior vai permanecer igual. Tudo começa com um novo entendimento. A vontade de Deus é que entendamos como Ele entende.
Conversão é receber a mente de Cristo. Abandonamos as nossas velhas percepções e nos alimentamos da palavra de Deus. O verdadeiro centro do Evangelho é amar a Deus acima de tudo. Quantas são as pessoas que estão se desviando desse centro, buscam a Deus pensando nas recompensas, acreditam que Deus é o meio para se conquistar as coisas. Deus não é meio de nada, Ele é o princípio e o fim. O Salmo 37, de 1 a 5, diz assim: não te indigneis por causa dos malfeitores, nem tenha inveja do que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva, e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o demais ele fará. O Salmo 73, 25: quem tenho eu no céu senão a ti, e na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração, é a minha porção para sempre. Ou seja, Deus tem solução para o seu problema. Deus tem saída para a sua angústia. Deus tem cura para a sua alma. Amém? O tópico 2.3: a prosperidade dos ímpios é temporária. Somente após entrar no santuário é que Asaf percebeu que a prosperidade dos ímpios é temporária. A posição, a soberba e as riquezas ocupadas pelos ímpios são precárias. Elas não subsistem à ação de Deus. A Bíblia traz diversos relatos de pessoas que se sentiram poderosas, independentes de Deus, e caíram em ruínas, como por exemplo o rei Nabucodonosor em Daniel 4. Eu coloquei um comentário que diz assim: para se ter uma vida espiritual saudável, a busca diária através da oração e da leitura bíblica não é algo opcional. Se quisermos permanecer de pé espiritualmente, mesmo sendo bombardeados todos os dias pelo inferno e todos os tipos de tentações, é imprescindível buscar na fonte eterna, que é Cristo Jesus, força para cada dia de batalha. Cada cidadão do reino de Deus deve tomar sua carne, sua vontade e lançar-se de vez, sem olhar as circunstâncias adversas. O Salmo 73 trata de um assunto bem pertinente aos nossos dias, como também foi importante nos tempos antigos. Ele aborda a forma como o ímpio prospera, especialmente em se tratando de coisas materiais. Tal prosperidade muitas vezes acontece de forma imoral, corrupta, violenta, suja e assim por diante. Ao mesmo tempo em que os ímpios prosperam pelo lado material, alcançam a falência espiritual. Todavia, o Salmo dirige-se a Deus como fonte segura de prosperidade, não material, mas espiritual. Revela o cuidado de Deus para abençoar o justo e a sua justiça aplicada para punir os ímpios. Mateus 6, 33 ao 34 diz: mas buscais primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Em Romanos 1,17 também diz: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Irmãos, ser crente não é brincadeira, é enfrentar problemas todos os dias, mas como diz aqui no Salmo, no Romanos 1,17, mas vivendo em Deus,
nós vamos descobrir a sua justiça todos os dias. E nós vamos ter ela como justiça. Por isso, nas aflições, na pandemia, nas desolações, vamos confiar em Deus, porque Ele tem vida eterna para os seus. Amém? Nesse momento eu quero passar ao tópico 3. O pastor Jean vai estar fazendo o tópico 3 e dando o final da nossa aula. Amém? Deus abençoe os irmãos, tenham um bom dia e que em tudo Deus possa prosperá-los. Amém. Glória a Deus, Pai do Senhor Jesus, novamente para os irmãos que estão nos acompanhando na nossa escola bíblica, nosso presbítero Paulinho, que está aqui, é o nosso professor da escola bíblica dominical. Nós louvamos a Deus pela vida dele, pela vida dos irmãos que estão nos acompanhando nessa manhã. Amém? Nós temos uma lição muito abençoada, dizendo, o seu tema é apresentando ao Senhor nossos questionamentos, né? Louvado seja o santo nome do Senhor. Vou fazer um resumo aqui para a gente já partir para o final e também já agradecer aos irmãos que estão aí na nossa companhia, amém? Como nós estamos de uso só de um celular, então fica meio difícil. Irmã Sandra, eu acho que estava na cozinha, resolveram algumas coisas. Louvamos a Deus por estar aqui nesta manhã. Irmãos, apresentando a Deus os nossos questionamentos. Quando me veio essa frase, eu já logo escrevi aqui algo pertinente a questionamentos. Em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, no verso 39, que diz lá na palavra: de que se queixa, pois, o homem vivente? Claro que cada um, como diz na palavra, deve se queixar dos seus próprios pecados. É isso que vem arrastando a muitos para o sofrimento. Às vezes as pessoas questionam ou se comparam uns com os outros, que é o caso aqui de Asaf, de pegar para si a propriedade de ver a pessoa possuindo algo, ele, ao ponto de querer aquilo para si, o invejar. Então, nós vemos aqui essa grande dificuldade, que são os questionamentos, geralmente, do homem. Questiona o quê? Quando há um questionamento, é porque a pessoa quer aquilo para si. Por que para fulano, né? Por que Deus deu para o Paulinho e Deus não deu para mim? Nós não somos filhos do mesmo Pai? Não é o mesmo Deus? E por que então Deus deu uma porção maior para fulano e para outro tirou? Então causou aí para Asaf uma questão de inveja. E isso daí, irmãos, nós precisamos trabalhar para que isso não exista entre nós. Um ponto aqui também, o 1 e 2, fala sobre resistindo à tentação. Isso me chamou a atenção, onde eu também coloquei aqui Provérbios 23 e 31, que fala sobre não olhes para o vinho, louvado seja o santo nome do Senhor, quando ele se mostra vermelho e escoa pelo copo. Ou seja, então resistir à tentação, à sedução que o vinho tem para fazer com que a gente venha então assim querer, né, possuir. Você está vendo aquele copo de vinho escoando ali, descendo ali aquelas águas, fazendo com que você então tenha o desejo de possuir, de ser seu. Ou seja, aí em Provérbios então o pregador está ensinando, louvado seja o santo nome do Senhor, o escritor ali está ali nos ensinando que ali é o desejo, a tentação, a sedução, ou seja, o pecado, coisas que nós precisamos também atentar para isso, porque também
lá no paraíso, Adão e Eva, eles acabaram cometendo o pecado porque eles desejaram o fruto, ficaram olhando para o fruto e acabaram então querendo possuir. Irmãos, no capítulo 2, do verso 2 também fala uma coisa interessante aqui, os benefícios de servir a Deus, né? Permitiu ser restaurado por Deus. Quando a gente permite ser restaurado por Deus, a gente recebe benefício. Deixa eu só falar alguma coisa aqui também sobre o invejoso. O invejoso, ele não usufrui do que tem. Muitas pessoas sofrem desse mal porque elas possuem coisas que poderiam ser o suficiente para alimentar a sua alma, mas ele deseja, Paulinho, na verdade, as coisas do outro. Então, a mesma coisa com o rei Acabe. O rei Acabe, ele desejou a vinha de Nabote. Poxa, ele era um rei. O rei tinha muitas terras, mas ele olhou ali para a horta ali de Nabote, a vinha de Nabote, e desejou. Então, a inveja nasce quando a pessoa não consegue se satisfazer com aquilo que tem. Então ela olha para aquilo que é do outro e fala: não, mas essa vinha, essa horta tinha que ser minha, porque afinal de contas eu sou o rei. Então as pessoas acabam invejando. Então, a questão da inveja não é porque a pessoa é pobre, não é porque a pessoa não tem condições financeiras. A gente vê aí nesses últimos dias a respeito da política, os políticos. Os camaradas têm um salário bom, mas eles não estão satisfeitos com o salário. Ele quer o que é seu, o que é meu, o que é da nação, o que não é dele, porque o dinheiro que ele tem não o satisfaz. Ou seja, sofre dessa maldita condição chamada inveja. Então, o invejoso, ele não usufrui do que tem. Está lá em Salmos 73 e 17. E quer usufruir o que o outro possui. Foi essas aqui para a gente fechar aqui nessa parte da inveja. Então, Nabote, ele não abriu mão da sua vinha, mas o rei ficou angustiado, ficou sem comer pão. Tem pessoas que se privam de algumas coisas, dando uma de inocente, as pessoas olham e falam: coitadinho. Jezabel olhou para o esposo e falou: mas você é rei. Então, a gente vê que, até pelos exemplos da Bíblia, que às vezes a pessoa invejosa não é porque ela é pobre e não pode ter um carro bom, uma casa boa, um emprego bom. Às vezes, quem está na eminência, quem está reinando, governando, tem um olho maior que a cabeça, porque ele vê lá o coitadinho e quer tomar. Foi o exemplo também de Davi, A gente está falando aqui do salmista, do Asaf, mas nós temos também o exemplo de Davi, que ele não se contentou. Deus deu mulheres, Deus deu reino, deu exército, deu tudo, mas ele bateu o olho na mulher de Urias e desejou assim. Entendeu? Esse é um princípio da inveja. A pessoa não usufrui do que tem e quer possuir o que é dos outros. Então, é um princípio maligno que precisa ser corrigido, precisa ser mudado. O outro exemplo é esse do copo de vinho, em Provérbios 23, 31. A cobiça. E a cobiça se dá também pelo momento. Às vezes você está lá e não vigia, e o pecado está ali desfilando, e você dá uma olhadinha, duas, daqui a pouco dá sede, daqui a pouco você quer beber, daqui a pouco você quer experimentar, porque aquele copo está escoando ali, E geralmente a gente vê isso nas propagandas da Coca-Cola, Você nunca vê a propaganda da Coca-Cola com a Coca-Cola sem umas pedrinhas de gelo,
Sei a garrafa está ali escoando, não é verdade? Até o diabético peca, né? Fala assim, Coca-Cola, e ela está escoando ali, então aquilo trabalha na sua mente, até que você não aguenta aquela sedução, não aguenta aquela tentação, e você acaba cometendo um deslize, e aí os problemas vêm, né? E também a prosperidade dos ímpios é temporária, ou seja, quando ele descobriu isso, quando Asaf descobriu que os bens, a prosperidade dos ímpios era temporária, então ele se lembrou de uma coisa, que os nossos bens são eternos. Então isso é maravilhoso. Então o crente, ele fica contente, não com o que ele tem aqui, não com o que ele conquistou aqui, mas o que ele depositou lá no céu. Não é verdade? Porque pessoas fazem planos para passar a sua aposentadoria bem. Não é verdade? Mas muitos nem usufruem da sua aposentadoria. Nós vamos usufruir daquilo que a gente plantou no céu. Porque as coisas da terra aqui passam muito rápido. E a gente tem que produzir o nosso tesouro no lugar onde nós vamos passar a eternidade. Não que você não possa ter alguma coisa nessa terra. Não, eu não sou louco, né, irmãos? Eu não estou aqui, né? É claro que se Deus me conceder saúde para conquistar alguma coisa, eis-me aqui, Senhor. Abre minhas portas, mas eu não vou ficar, né, pondo o olho naquilo que não é meu, e eu não vou ficar vou me matar para possuir uma coisa que talvez eu não venha nem usufruir. Então esse para mim é o pensamento. Clamando em meio à angústia. Então no capítulo 3, no tópico 3, diz assim: clamando em meio à angústia. Então o Salmo 77 nos reserva esse pedido, né, esse ato de Asaf fazer um clamor. Vou abrir aqui, vamos lá, Salmos de número 77, graças a Deus, mas são muito ricos, muito bem elaborados. O narrador está de parabéns. Então está aqui, ó, clamando em minha angústia, clamei ao Senhor com a minha voz, a Deus levantei a minha voz, e Ele inclinou para mim os ouvidos. Não só a certeza, irmãos, de clamar, de buscar ao Senhor no momento de aflição e angústia, mas ser ouvido por Deus, receber a resposta de Deus. Isso não tem preço. E Ele inclinou para mim os ouvidos, ou seja, fala, filho, o que você precisa. Então ele fala, né, no verso 2: no dia da minha angústia, busquei o Senhor, a minha mão se estendeu de noite e não cessava, a minha alma recusava ser consolada. Irmãos, é angustiante, né? Momentos que passamos em dificuldades e só o Senhor, só Deus tem resposta, às vezes, para esse nosso gemido, né? Aquele gemido inexprimível, a hora também que você não tem palavra, não tem mais o que dizer, e às vezes só sai o gemido ou aquela sensação de dor, mas nós vemos que então o Senhor está pronto para nos dar e nos garantir a vitória. Isso é maravilhoso, é o que Asaf está passando. No item 3 e 1 fala então sobre
esse grito a qual nós estamos comentando. E nesse grito ele mostra a sua aflição, ele mostra então a sua angústia, o seu desespero, em saber que se ele bater em qualquer porta, talvez ele não seja entendido, bem interpretado. É uma coisa comum que às vezes você olha e fala, mas rapaz, você tem saúde, você tem um bom emprego, você tem um cargo a zelar, você tem uma postura ante a sociedade, você está estabelecido. Mas isso não quer dizer que você não vai ser atingido exatamente na sua alma por causa de fatos e acontecimentos que vêm aí por toda a humanidade. As pessoas veem o que acontece, né? Como ele fala lá no Salmo 73 também, exatamente, que ele olhava e via que os ímpios não tinham apertos nem na sua morte. Eles falavam, eram contra Deus, questionavam a Deus e nem por isso passavam nenhum tipo de aperto. E ele toda manhã ali se santificando, se sacrificando, e o negócio parece que ia de mal a pior, né? Tem hora que a gente fica assim, né? Como tem uns dizeres aí, bem chulo e mundano, que quanto mais eu rezo, mais a assombração me aparece. Às vezes a gente vê, encontra com alguns irmãos, amigos, que é claro, né, irmão? Tem gente que vai olhar isso aí, vai anotar e fala, nossa, isso aí é coisa para falar no altar. Irmão, mas e o que você conversa, e o que você fala, às vezes escondida, ou às vezes que você não fala no altar mesmo, até porque você se mostra totalmente ético, né? Mas eu acho interessante que a gente dá conta de tudo aquilo que a gente fala ou pensa, não é verdade? As nossas intenções contam também, mas é interessante que às vezes a pessoa está numa vida de oração, está buscando o Senhor e não entende também como Deus trabalha. Uma certa feita, eu estava ali, né? Eu tenho até saudade desse tempo, eu preciso buscar mais a Deus. Aí eu confessando o pecado aqui. Mas é uma verdade, irmão. Quanto mais você tenta se aproximar de Deus, mais a coisa fica feia, esquisita. Aí uma certa feita, eu perguntei para Deus assim, eu falei, Senhor, eu tenho te buscado, eu quero chegar à perfeição, eu quero melhorar. E quanto mais eu busco, quanto mais eu oro, quanto mais eu leio a tua palavra, mais provação vem sobre a minha vida e eu me sinto cada vez mais perseguido. Parece que as coisas num certo momento não vão dar certo. É claro que lá na frente Deus vai mostrando. E Deus me respondeu, falou assim, meu filho, quanto mais você quiser chegar-se a mim, mais você vai passar pelo fogo. Então virão momentos de angústia, virão momentos em que você vai querer me negar, vai querer virar as costas, vai querer olhar para trás, vai querer largar tudo. E tudo isso faz parte dos planos que eu tenho na sua vida, porque você não vai se assentar no lugar onde eu quero te estabelecer uma vida de comunhão comigo, você não vai chegar sem antes ser purificado. Então, as nossas provações, as nossas dificuldades colaboram, porque tudo isso é aquilo que também Abraão, pai da fé, né, venceu dando glória. Ele ia passando prova, ia passando luta, ia passando por tempestade, mas acreditando na promessa, ele foi vencendo dando glória. E a gente precisa entender que é isso realmente que Deus quer em nossas vidas. Então as pessoas acham que até mesmo para servir a Deus é momento só de conforto, como a gente vê hoje aplicado em muitas vidas aí, que a pessoa fica até iludida quando ouve, né, a pregação do Evangelho, e ela acaba aceitando ao Senhor Jesus, não porque
sendo chamado para sofrer, porque pelo amor ao Evangelho a gente padece, né? Filipenses 1:29, que a gente padece por amor ao Evangelho, mas aí tem pessoas que acham que servir a Deus é um mar de rosas. Não, você vai ser abençoado. Sim, a bênção de Deus vem, mas não é nada de graça, não. Não é que você vai pagar o preço, não. Jesus já conquistou isso na cruz do Calvário. Mas vem angústia, vem tristeza, tribulação, vem desapontamento, vem enfrentamento, vem pessoas que gostavam de você até o ponto que você não estava melhor do que ele. Né? Tem gente que te ama, te idolatra, até o dia em que você recebe algo da parte do Senhor, ele já te olha com inveja. Mas como que Deus deu para ele e não deu para mim? Né? Uma certa feita eu vi lá na igreja do ADSM Nova York. Eu estava lá e era uma festividade dos jovens e eles fizeram ali um inaugural, uma peça, e então tinha uma cadeira onde Jesus se sentava e a pessoa ficava ali meio tempo ali dividindo. Uma hora Jesus estava sentado na cadeira e fazia, era a pessoa que se sentava porque não queria Jesus lá tomando conta. Mas no decorrer da peça, ganha uma latinha, eu acho que de 250 ml de Coca-Cola. E a pessoa fica toda contente. Mas chega um outro que ganha uma garrafa de 3 litros de Coca-Cola. Ah, meu amigo, a inveja cresceu na hora. Por que eu ganhei uma latinha e fulano ganhou 3 litros? Aí já quer, né? E isso acontece verdadeiramente em nossas vidas. E o Asaf, ele tinha essa dificuldade, como muito de nós temos ou já passamos por isso, em ver como que o ímpio por vezes se dá bem, todo final de semana fazendo churrasco, até na pandemia, e o crente lá só um arroz e feijão e tendo que dar glória, porque se não der glória, meu amigo, se você acha que está ruim, pode piorar, né? Mas o 3:2 diz assim: os sintomas da aflição. Isso é interessante. Sintomas da aflição. O que Asaf começou a sentir? Ele começou a ter angústia, perturbação, perda de sono, princípios de depressão, momentos em pensar coisas que não prestam. Olha quantas pessoas nessa pandemia, nesse momento de dificuldade, e isso não é só no Brasil, é no mundo todo, que está tendo perturbações, que está olhando e falando assim: não, mas eu tinha tudo para dar certo. E vem as angústias, e às vezes ele olha para o vizinho dele, que bate o tambor lá, e às vezes está melhor do que ele, e ele fala: como que eu posso continuar servindo a Deus desse jeito? Há muitas pessoas que estão lá fora, e os corações estão perturbados, angustiados, porque querem buscar a Deus, querem estar numa reunião na casa do Senhor, e ele já não tem mais essa oportunidade. Ele saiu no momento em que ele estava pregando a palavra, que ele estava tendo visão, revelação, no momento em que ele estava no auge, mas ele ganhou uma bicicleta no ciclista. Ele ganhou um prêmiozinho e falou: bom, isso para mim está bom, e saiu. Aí vem todo esse desarranjo, onde as pessoas não podem se abraçar, não podem se comunicar, não podem se ajuntar, não podem sentir o calor humano, e agora ele se sente triste, quer voltar para Jesus, e está com a sua alma
perturbada. Mas Jesus está trabalhando, Jesus está limpando, Jesus está arando a terra, porque haverá uma grande colheita. Louvado seja o santo nome do Senhor nesses últimos dias. Toda essa perturbação, toda essa angústia tem, louvado seja Deus, um objetivo: é de ganhar almas para o reino do Senhor. E Deus não deixará com que a sua palavra volte vazia. E no item 3.3 diz: restabelecendo a fé. Irmãos, como esse tema chama a nossa atenção. Restabelecendo a fé. Louvado seja Deus. Isso só foi possível na vida do salmista Asaf, no momento em que ele reconheceu que estava doente. A nossa fé só pode ser restabelecida no momento em que nós reconhecemos que estamos doentes. No momento em que nós reconhecemos que precisamos de cura. A nossa fé só pode ser restabelecida no momento em que nós entendermos que precisamos de libertação. A nossa fé será restabelecida no momento em que nós entendemos que precisamos de conversão, precisamos retirar aquilo que não adora a Deus, aquilo que não louva o Senhor, aquilo que não edifica as nossas vidas, aquilo que nos atrapalha, aquilo que faz uma barreira entre nós e o nosso Deus. Nós precisamos tirar os tijolos que foram levantados nos dias que acabou fazendo com que o nosso distanciamento a ponto de estarmos doentes. Nós vemos nesses últimos dias pessoas que se acomodaram com a situação, pessoas que estão dizendo: foi até bom acontecer esse distanciamento, porque aí eu não preciso, entre aspas, usar a máscara que usava aquela máscara, do que estou disfarçado de crente, As pessoas por vezes falavam assim: eu preciso de uma história boa para que eu possa me autodisciplinar, me distanciar. Eu não quero que ninguém saiba que eu estou doente. E Asaf aqui, ele mostra que a sua doença é na alma. Por vezes as pessoas se distanciam, por quê? Porque às vezes tem uma doença física que o limita a estar em nosso meio, que a igreja onde estamos, que tem uma dificuldade porque as escadas são difíceis de subir, mas veio uma providência do Senhor para essa igreja, um elevador, um bom corredor, para que, se as pessoas estiverem em cadeira de rodas, possam acessar a igreja, possam se reunir e louvar ao Senhor. Mas quando a doença é na alma, a pessoa procura se esconder, a pessoa procura se isolar, a pessoa procura se fechar no seu quarto, não para buscar a Deus, mas para se isolar dos demais, mas para restabelecer a fé.
tem que ser curado, tem que se permitir ser tocado por Jesus. Precisa ser tocado pela palavra, precisa abrir o coração para que Deus possa restabelecer a fé. Quantas pessoas estão sofrendo, quantas pessoas que quando voltar a normativa, quando o povo voltar, vão querer aceitar Jesus de novo, porque se distanciaram daquilo que não poderia se distanciar, porque se apartaram da palavra, se apartaram da água da vida, se apartaram do pão da vida, perderam a comunhão, não tem sede, não tem fome de participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Pessoas que estão doentes, irmãos. E por vezes, você sendo um pastor, ou um obreiro, ou um amigo que quer se aproximar para levar a verdade, não somos aceitos. Mas eu tenho certeza que a querendo voltar, e Jesus está chamando: volte antes que eu venha buscar a minha igreja. Permita-se ser curado enquanto Deus está dando a oportunidade à sua igreja. Pessoas que não vinham no culto porque não gostavam do pastor, porque não gostavam da irmã do ciclo de oração, porque não gostavam do professor da escola dominical. Desculpas. Porque quando você serve a Deus, quando você está em casa, você adora a Deus. E quando você vem para a igreja, você vem adorando a Deus, enquanto você está curado. Mas quando você está doente, não importa quem está pregando, não importa quem está falando, a pessoa não quer concordar. Mas o remédio, irmão, chega através da palavra, mas a pessoa não quer ser curada, não se permite ser vacinada. Então, para a gente não ir tão longe, o salmista, ele reconhece que a angústia que estava passando tratava-se de uma enfermidade, e começa a lembrar e meditar nas obras do Altíssimo. Irmãos, se nós pegarmos esse livro e querer viver 1% do que existe aqui, por nossas forças e caprichos, nunca que nós vamos conseguir nos reunir na casa do Senhor pelos nossos feitos. A gente nunca vai conseguir. Mas se a gente pedir a graça de Deus, Ele vai nos revelar a sua vontade, o seu amor, o seu carinho, e vai nos dar graça para a gente poder viver o Evangelho, andar na presença de Cristo, a gente poder dizer o que João disse: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está. Nós precisamos disso, irmão. Andarmos na luz, como Ele na luz está. Aí, irmãos, a gente tem comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então, nós possamos aqui fechar essa parte aqui,
restabelecendo a nossa fé. Esse tem que ser o ponto mais marcante nos nossos questionamentos com Deus. Quando a gente for questionar o Senhor, a gente queixar dos nossos pecados e dizer: Senhor, preciso restabelecer a minha fé. Preciso de cura, preciso de oportunidade, preciso entrar nessa quarentena e me desintoxicar dos meus vícios, dos meus pecados, das minhas mazelas, de tudo aquilo que não presta, para que eu possa te servir e te adorar. Então aqui a conclusão, aqui ainda Deus diz assim: eu ensinei que o Salmo 77 é o clamor de uma alma angustiada, pois revela os diversos sintomas da angústia sofrida por Asaf. Para restabelecer a fé, é preciso deixar de meditar nas tristezas e meditar nas ações do Criador. Bem? Então, se você quer ter saúde, se você quer ter vida em abundância, precisa esquecer do sofrimento que você tem passado, das aflições, porque Jesus disse que nesse mundo teremos aflições. Em Mateus 5:11 teremos perseguições. Todas essas coisas aí a gente deve fazer festa, se alegrar, porque estamos sendo perseguidos, porque estamos anunciando o nome do Senhor. Conclusão: mesmo sendo discípulos de Cristo e templo do Espírito Santo, continuamos sendo vasos de barro. Somos totalmente dependentes da graça do Senhor no enfrentamento de tantas situações que parecem querer nos sufocar. Em Cristo podemos sempre triunfar. Amém? Louvado seja o santo nome do Senhor. Agradeço aos irmãos hoje aqui presentes e agradeço a Deus aos irmãos que estão nos acompanhando e abriram as portas da sua casa para ouvir a nossa escola bíblica. Pastor, nessa última quarta-feira, ali assistindo o culto online, o nosso culto de doutrina, tem no coração para que ainda esse mês prossigamos com essa quarentena, esse distanciamento, ainda não fazendo cultos presenciais, para que haja, para que a gente venha reagir conforme também as normativas que vem aí do governo, e também poupar a vida de muitos irmãos. Então esse é o pensamento do nosso líder e nós aceitamos e vamos cumprir até que seja dada a ordem para retornar aos cultos presenciais e tudo no seu tempo. Amém? Então que os irmãos continuem adorando ao Senhor. Eu quero dizer também para os irmãos que a vida continua. Amém? Então, se você tem seus propósitos com Deus, nos ajude, porque a reserva que a gente tinha da congregação já se foi. Então, é o momento dos irmãos também comparecerem. A gente ficará grato, para que não haja nenhuma preocupação. Vamos encerrar adorando a Deus com um louvor. Daqui a pouquinho Paulinho já faz a oração e a gente termina. Cauã?
Quantas vezes quiseste então mudar teu pensar, teu modo de agir, e ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão, ó irmão, eu sei que foi, mas uma coisa eu quero te dizer: Deus te ama assim como tu és, e mesmo quando muitos dizem que não há mais solução, Deus, Senhor, estende a sua mão. Uma vez, quantas vezes quisesse teu pensar, teu modo de agir, e ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão, ó irmão, eu sei que foi ruim, mas uma coisa eu quero te dizer: Deus te ama assim como tu és, e mesmo quando muitos dizem que não há mais solução, Deus, Senhor, estende a sua mão. Tente um pouco mais. Amém? Glória a Deus. Já vamos terminar a oração. Pedir para que nosso presidente Paulinho faça essa oração e também prende a bênção apostólica. Soberania eterna, Deus, nós agradecemos, Senhor, por este momento que passamos na tua casa de oração, participando, Senhor, dessa escola bíblica dominical. Que o Senhor possa abençoar, Senhor, as famílias que estão nos assistindo, abençoar, Senhor, o domingo, Senhor, da nossa nação. Ó Senhor, meu Deus, que o Senhor possa ser com os doentes, Senhor, que estão passando, Senhor, por momentos difíceis.
Abençoa-nos, Senhor, para que as famílias sejam consoladas, Senhor, nesse momento em que muitos estão perdendo seus entes queridos. Em nome de Jesus, Senhor, fortalece, Senhor, a tua igreja. Fortalece, Senhor, a igreja de Santa Adélia, Senhor. Abençoa o nosso pastor, a sua esposa, seus filhos, sua parentela. Abençoa, Senhor, os obreiros desta casa. Abençoa, Senhor, as irmãs do círculo de oração. Abençoa, Senhor, a nossa mocidade, as crianças, Senhor, os músicos, ó Deus. Que o Senhor possa, Senhor, estar fortalecendo cada um, Senhor, na sua medida, para que quando, Senhor, nós reunirmos, Senhor, todos nesta casa de oração, nós possamos estar fortalecidos, nós possamos estar abastecidos, Senhor, pela Tua Palavra. Abençoa, Senhor, a Regional 1, abençoa, Senhor, o campo de São Mateus, o nosso pastor presidente, Derão de Andrade, a sua família, Senhor, os departamentos de missões, Senhor, os missionários espalhados pela face da terra. Nós aqui no Santa Adélia, Senhor, nós estamos crendo, Senhor, na cura da alma. Nós estamos pedindo, Senhor, para que o desânimo, Senhor, se afaste de nós, Senhor, para que nós possamos ter fé, perseverança, Senhor, de que tudo vai dar certo, Senhor. Ó Senhor, ajuda, Senhor, as nossas autoridades, Senhor. Coloca, Senhor, um pensamento só neles, Senhor. O nosso presidente, Senhor, o nosso governador, o nosso prefeito, que o Senhor possa ser, Senhor, com as nossas autoridades constituídas. Nos ajuda, Senhor, a atravessar esse momento, porque nós estamos crendo, Senhor, que já estamos perto do fim e que a sua volta é iminente. Por isso, ora vem, Senhor Jesus. Nós agradecemos em nome de Jesus esta manhã. Amém? Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todo o povo da terra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Terminado em nome de Jesus. Graças a Deus. À noite, TV ADSM, às 19 horas, TV ADSM. Amém? Participe do culto, dê ali o seu like, dê glória a Deus. Amém.